Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, ele foi meu professor, ele abriu várias portas para mim, não portas de oportunidade, mas sim portas de visão, que é o professor Danilo Delarco. Ele é professor na área de Direito e ele trabalha muito com a ideia da profissionalização do advogado. E ele tem muito contato com a empresa, não é mesmo, professor? Isso mesmo, professor Henrique. Primeiro, quero agradecer, é uma honra estar aqui, né? A no honra seu é nossa, programa, professor, foi meu aluno, né? Sim. E bom aluno, né? Já passou de primeira lá, né? Então, me deu trabalho, Deus, né? Graças a Deus. Então, é uma honra estar aqui com você hoje, trocando essa ideia. Ó, ele foi o cara que fez eu achar que a prova da OAB é fácil. Guardem isso, guardem isso. Isso já me ajuda bastante. Mas que bom a gente estar aqui hoje trocando essa ideia, batendo esse papo, para acrescentar para as pessoas, né? Principalmente aí quem está fazendo direito, né? Hoje a gente está vendo uma queda um pouco nos cursos, na quantidade de alunos nos cursos de direito. Sim. Só em Londrina, pelo que eu dei uma olhada numa pesquisa, acho que esse ano nós temos em torno de 9.500 advogados. Certo. É muito advogado. Então, a gente percebe que deu uma queda nessa procura, mas a gente vê que o aluno do direito, né, ele começa o curso, a maioria, muitas vezes, meio perdido, sabe? Sim. Sem saber muito o que fazer, porque o pai ou a mãe gosta, Sim. ou porque ele pensa em ser juiz, ser delegado. Certo. E aí, conforme ele vai estudando, e conforme os anos vão passando, você já deu aula também na graduação, você acompanha isso. Conforme vai passando, ele vai vendo que abre um leque de oportunidades para ele. Só que isso depende mais dele do que de qualquer pessoa, né? Então, a gente percebe que muitas vezes o aluno ele vai com uma ideia de juiz, de advogado, de delegado, de promotor, e depois ele vai perdendo isso um pouco, porque ele vê que é uma coisa, às vezes, que vai dar um trabalho, ele precisa de uma coisa mais imediata, certo, né? Então, ele já foca ali na prova da OAB, tira a OAB, e aí, mas não quer muito advogado, tá tendo dificuldade, e aí é a hora que a gente percebe que o aluno precisa ter essa visão de que na parte das empresas, na parte de gestão, de um modo geral, se ele conseguiu estudar, ter um bom conteúdo jurídico, isso vai fazer diferença para ele conseguir um ótimo emprego, mesmo que não seja diretamente advogando ou magistrando, ou no Ministério Público, ou um concursado, né? Então, é muito importante. Eu sempre falo que se eu não tivesse seguido a carreira do direito, e eu pensei em não seguir logo que eu saí, eu falo por mim mesmo, eu tive uma crise existencial no curso de Direito em alguns momentos do curso. Perfeito. Mas eu tive uma mãe muito firme. Meu pai não estava muito nem aí, não. Tipo, você se vira, você vai se virar, eu não vou te ajudar. Você vai aprender. Só que não conta comigo, tá? Sim. Aí a minha mãe já era mais, assim, cabeça, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu falei, não quero saber do direito, não vou fazer OAB e vou para os Estados Unidos virar garçom. Né? Vou fazer um curso de inglês. Isso, né? E aí ela falou, tudo bem, aquela calma, né? Você vai fazer o que você quiser, mas primeiro faz a OAB. Faz só uma. E eu fiz uma e passei e continuei advogando. Mas mesmo se eu não tivesse me apaixonado depois pelo direito de trabalho e tudo mais, serviria muito para mim como pessoa, e eu sei que se eu fosse trabalhar em uma outra área, numa empresa, eu sempre gostei muito de vender produtos, de conversar, de falar, de trabalhar dentro de empresa, sabe? Eu sempre gostei bastante disso. Teria me ajudado de qualquer maneira. Perfeito. Porque quando você tem um conhecimento jurídico, sabe? Você consegue eliminar problemas mais fáceis da sua vida. Perfeito. Então, professor. se você entra, vamos imaginar, né? Então, o cara que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente aí e tá falando, mas eu não sei se eu termino o curso, tô meio desanimado, eu queria seguir mais uma área empresarial, trabalhar dentro de uma empresa. Termina o curso. Termina o curso, porque quando você entra dentro de uma empresa com conhecimento jurídico, isso dá um plus ali. Porque imagina só, hoje dentro de uma empresa, as questões trabalhistas em especial estão mudando a todo tempo. O TST agora está editando vários precedentes, é dinâmico demais, é muito rápido. E se você consegue ter esse acompanhamento, você vai conseguir ter um contato, um diálogo muito bom com recursos humanos. Entendeu? Vai ter um contato muito bom com o financeiro.
porque se você entender a parte um pouco de tributário, que a gente Sim. tem a questão tributária, de encargos, Sim. entendeu? Você vai ter contato e diálogo com quase todos os setores da empresa, Sim. porque você vai saber qual equipamento de proteção é melhor, por que tem que melhorar aquele setor. Fora a leitura, né? Sim. Você vai pegar uma NR, você pega NRs, você pega a parte de medicina legal. Contrato de modo geral. Contrato de modo geral. Você, com conhecimento em direito, o seu poder de análise aumenta. Nossa, incrivelmente. Muito. Incrivelmente. Porque você, não desmerecendo... É um outro profissional, não desmerecendo área nenhuma, mas Sim. se você pegar um pessoal do marketing, do administração, da contabilidade, e você trazer um contrato para eles, Sim. será que eles vão saber interpretar do jeito que um advogado sabe? Obviamente que não. Lógico que tem profissionais que são fora do padrão, sim, né? Sim. Mas você pegar um marketing... Tem aquele que lá e se formou em direito. O cara vai fazer um contrato de marketing, né? Sim. Então ele é um profissional de marketing, vai fazer um contrato de marketing, um contrato alto, né? Sim. E ele vai precisar de um advogado para auxiliá-lo ali, para poder evitar brechas, né? Para que ele possa se assegurar. Eu sempre defendi, professor, a formação de um profissional multi ou interdisciplinar, né? Por quê? Porque o nosso valor, ele está no nosso poder de análise. Exatamente. O que nós valemos, o que eu valho para uma empresa é meu poder de análise, que é o quê? Meu poder de ver um problema, conhecer as variáveis relativas a esse problema e dar uma solução. E quanto mais conhecimentos nós temos, melhor é a solução, Exatamente. não tenha dúvida nenhuma. E o curso de Direito, ele dá essa condição. Né? Muitas vezes, como o senhor comentou, o aluno entra pensando em ser juiz, em ser promotor, e ele não percebe a gama de possibilidades que ele tem dentro de uma organização, dentro dele, até mesmo ele poder se tornar um empreendedor, né? Com aquele conhecimento. Por quê? Porque eu sempre brinco, uma outra brincadeira que eu faço, que o importante não está no acertar, professor, o importante está em não errar. Exatamente. Né? A consequência de não errar é você acertar, mas o foco está em não errar. E aí, quando você tem o conhecimento do direito, diminui muito as suas chances de errar. Com certeza, porque veja, se você falou, o cara quer montar um negócio e ele tem uma formação jurídica, poxa, ele sabe que ele precisa arrumar um contador para auxiliá-lo, ele sabe os riscos de fazer uma coisa mal feita, ele sabe que é importante ter contrato de prestação de serviço, ele sabe do direito do consumidor, ele sabe que o consumidor no Brasil é muito forte, o CDC é um exemplo de lei para o mundo todo, entendeu? Então, assim, ele sabe que se ele vai contratar um trabalhador e ele não fizer tudo certinho, você não precisa nem ser empresário, Henrique. Se você vai contratar um trabalhador doméstico na sua casa... Sim. Eu tenho uma trabalhadora doméstica na minha casa. Ela tem cartão ponto. Por quê? Porque um trabalho doméstico tem que ter ponto independente de quantos empregados. Perfeito. Ah, não, mas tem que ser mais de 20 hoje empregados. Isso para empregado, para as empresas, atividade urbana e rural. Agora, dentro do doméstico tem que ter o cartão ponto. Então, se eu não sou advogado, certamente, eu já tive que mandar arrumar o lerite de empregado meu, contabilidade, porque tinha pagamento a menor, o pagamento a maior. Entendeu? Eu já tive que exigir o ponto, eu já tive que explicar para funcionários como que faz, como é que anota, não pode anotar desse jeito, tem que ser uma anotação real. Tudo isso faz diferença na sua vida já como pessoa. Agora, você imagina dentro de um ambiente empresarial, de um ambiente profissional, né? Então, por mais que a gente também precise, eu vou precisar de um profissional, muitas vezes, de marketing, para saber como que eu posso fazer o marketing jurídico. Mas nós temos regras específicas para o marketing jurídico. Outro ponto. Então, o advogado que vai falar, olha, eu não posso fazer isso aqui, porque aqui, dentro do direito, eu não posso, estou infringindo o meu código de ética. Entendeu? Eu vou precisar de um contador para fazer cálculos para mim, encargos, mas eu vou saber o que eu tenho que pagar. Né? Se eu ver que o valor também... por que esse valor tá aqui? Eu tenho que pagar esse encargo? Por quê? Por qual motivo? Então, você tem uma outra visão. E se você está dentro de uma empresa... você vai ser, nesse caso, você vai despertar esse interesse no empresário. Porque o empresário está ali, muitas vezes, é uma pessoa que às vezes não teve o estudo até o fim, mas tem base de empreendedor, é uma pessoa que, né? Quantos empresários, na minha família tem um monte, que terminou só o antigo ginásio. E hoje estão super bem, são empresários e tal. Mas sem o jurídico eles patinam. Não tenha dúvida. E é caro, né, professor? O erro custa caro. As ações trabalhistas são absurdas, né? São altas, porque você vai fazendo errado, você tá achando que tá fazendo certo, tá fazendo errado, né? Não só isso. Você vai comprar, tem empresários que vão comprar um maquinário
né? Maquinário de R$1 milhão. Sim. Se você não tem um contrato bem feito, um seguro, algo, aquilo ali vai te gerar um prejuízo. E o cidadão que não tem a base jurídica, ele vai no impulso, ele compra, assina muitas vezes sem ler, entendeu? Sim. Eu não consigo assinar nada sem ler. É um hábito nosso. A pessoa fala, não, você vai assinar aqui, só assina aqui. Né? Eu falo, você me dá um minutinho? Eu dou aquela olhada assim pra ver se não tem nada. Sim. É algo que a gente habituou. Sim. E o cidadão comum, a gente sabe que ele assina. Você vai lá no hospital, né? Vai dar uma entrada, assina o prontuário, assina isso aqui. A pessoa vai assinando sem ver o que tá. Eu lembro que quando eu entrei no curso de Direito, professor, primeiro eu havia me formado em administração, depois eu fui fazer o curso de Direito. E eu peguei a quantidade de... Parece que eu entrei em outro mundo, literalmente. Entendeu? Eu tinha alguns conhecimentos, porque até dentro do curso de ADM nós temos algumas aulas tem noções de direito, né? Noções de direito, mas quando você entra, você vê que é outra história, existem outros caminhos, o direito ele facilita a tua visão, né? Ele facilita o teu caminho, né? Naquela ideia de você não errar. Né? E o empresário, professor, como é que ele encara esse profissional? Ele está pronto? Não. Ele, assim, ele está pronto para ter um profissional que é formado em direito. E aí ele valoriza esse profissional dentro daquela escala salarial que ele paga para aquela função. Certo. Então, esse cara, ele vai subir mais rápido no status da empresa. Okay. O que ele não está preparado é para contratar um advogado ou a prestação de serviço advocatício. Perfeito. Então, são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu sou empresário, estou crescendo. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é ter uma boa contabilidade junto com uma boa assessoria jurídica. Eu preciso disso. Sim. Então, porque se eu estou crescendo, quer dizer que o meu marketing está dando certo. Só que eu preciso ter uma assessoria jurídica para eu crescer da forma correta. Certo. E eu preciso ter uma contabilidade para me orientar junto com a advocacia. Sim. O que eu tenho que fazer, onde eu pago, o que eu não pago, o que eu posso enxugar, o que eu não posso, qual é o melhor enquadramento da minha empresa, se eu abro uma outra PJ, se eu não abro, se eu vou montando um grupo de empresa ou não. Então, eu preciso desses dois profissionais. Isso é uma coisa. Certo. Que o empresário brasileiro não está preparado, ele acha que é caro, então ele vai tentar resolver tudo com o contador dele, certo. Ele vai tentar... Né, é uma falta de visão estratégica. Exato, né, porque ele é um investimento para evitar problemas, igual você falou, evitar o erro. Né? Agora, se você está formado em direito, mas você não está na visão do empresário, você não é um advogado que está ali para poder cobrar honorário advocatício, mas sim para trabalhar dentro da empresa, num setor da empresa, e o seu conhecimento vai auxiliar, ele vai amar. Perfeito. Ele está preparadíssimo, porque ele fala, fulano é formado em direito e o cara tem uma visão legal, ele vai entrar nessa função, você já vai entrar numa função um pouco de um nível melhor dentro da empresa, porque você já tem uma formação. E ali o próprio empresário vai começar, muitas vezes, te ouvir um pouco mais, que você vai falar, olha, aqui tem que tomar cuidado, era bom fazer uma consulta jurídica aqui, né? Se a empresa já tem assessoria, tem jurídico, quando a empresa é muito grande. Então, aquele formado em direito, que está exercendo um cargo de gestão ali dentro, ele vai alertar, falar, olha, tudo bem, vamos fazer isso, mas vamos consultar o jurídico para dar o aval, se pode ou se não pode, certo. Né? Então, isso sim, o empresário está preparado nesse sentido. Ele sabe que hoje o profissional que sai da faculdade de Direito, né, o bacharel em Direito, muitas vezes não tira o OAB, ele tem um conhecimento que vai agregar e ele está preparado para absorver esse tipo de profissional. Ok. Entendeu? Então, eu sempre falo que você não precisa ser advogado. Eu tenho alunos que fazem o curso de Direito, né, mas vão lá, tudo maromba, tudo. Eu falo, e às vezes fica de DP comigo, de exame, né? Falo, eu vejo fotos só nas redes sociais, vocês na academia. O que vocês estão fazendo no curso de Direito? Porque se você estudasse o tanto que você vai pra academia... Você era um gênio, o seu cérebro tá desse tamanho, não o seu corpo. Aí você fala, não, professor, eu tô fazendo mais para conhecimento mesmo, mas mais para frente eu quero fazer a parte de educação física, eu quero montar um negócio, ou seja, é um aluno muito novo, que ainda estava meio indeciso, pôs na cabeça que ele tá fazendo para ajudá-lo mais pra frente na profissão que ele quer. Sim, que é montar um negócio. Né? Então, assim, você vê que tem até um planejamento. Um planejamento, ali, né? exatamente. Eu vou fazer isso, para depois fazer isso, para depois conseguir porque isso. Porque hoje em dia, Henrique, as coisas estão tão rápidas e a tecnologia está tão grande, assim, evoluindo, a inteligência artificial agora tá, né? Que a gente sabe que esse pessoal mais novo, essa geração mais nova, eles não vão ter uma profissão só.
Certo. Porque a inteligência artificial vai começando no próprio direito, ela vai começar a eliminar algumas atividades. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, se o escritório é pequeno, né, e o cara precisa de estagiário, se ele souber mexer na inteligência artificial... Ele não vai precisar não do vai precisar de estagiário. entendeu? Ele vai conseguir fazer quase que tudo. Perfeito. Porque ele dá um comando, a inteligência artificial faz. Aí ele tem que ter o cuidado de corrigir. Por sinal, está acontecendo né? alguns casos que a IA está até inventando... Então, mas aí é o profissional que não sabe lidar com a inteligência artificial ainda. Ele joga o caso lá, o chat GPT ou os outros, né, vão dar... O problema da inteligência artificial é que é o seguinte, ela vai te dar a resposta. Ela tem que te dar a solução. Então ela inventa. Perfeito. Ela não tem resposta, ela inventa. Sim. E aí vem o papel do advogado de pegar isso aí, conferir, ler. E eu comecei esse ano a fazer alguns testes, sabe? Sim. Então, por exemplo, vou montar uma tese. Deixa eu jogar na inteligência artificial como é que ela vai montar. Aí ela monta. Eu falo, olha, mas não tá do jeito que eu quero. Sim. Coloca mais isso, coloca mais aquilo. Aí coloca a jurisprudência. Eu falo, será que é essa mesmo? Aí eu vou lá conferir. Então, no começo, a gente vai ter que fazer isso. Perfeito. Mas vai ajudar. Sim. Então, a inteligência artificial vai acabar entrando também nas empresas e vai acabar suprindo algumas necessidades. E aí vem um toque que o senhor está dando, que é o quê? O profissional do direito, ele tem que conhecer isso. Ele tem uma ferramenta. Ele precisa. Hoje não tem mais como. Sim. Ele precisa. Por exemplo, nos meus cursos de prática, eu coloco sempre uma palestra com alguém de inteligência artificial. Que legal, professor. Na pós-graduação, agora de trabalho, sábado que vem, inclusive, a próxima aula, nós vamos ter um professor que é advogado e que lida com inteligência artificial, e ele vai dar um sábado inteiro sobre como que o advogado pode ter o auxílio da inteligência artificial da forma adequada, da forma correta. Que legal, então, não tem como, parabéns. isso não tem como sair. Sim. Então, assim, eu tô acompanhando, tô vendo, os alunos, eu sinto que também não sabem nada, Sim. e a gente vai procurando profissional para treinar, para mostrar Sim. pro aluno, olha, não é esse bicho de sete cabeças, ou seja, Certo. não é que você vai buscar o chat GPT e tá errado, não, você tem que saber como usar. É uma ferramenta. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Que pode te auxiliar. Você quer fazer uma minuta de uma reunião, você quer fazer uma minuta, um contrato, e você quer que monta, depois você confere. Sim. Mas aí você precisa ainda do seu conhecimento Sem jurídico. dúvida nenhuma. Entendeu? É isso que eu quero dizer, que nesse início da inteligência artificial, por mais que o empresário possa utilizá-la, se ele não tiver um trabalhador que tenha formação jurídica, ele vai ter que mandar para o jurídico de qualquer maneira, porque Sim. a inteligência artificial ainda não está do jeitinho que nós gostaríamos. Sim. Entendeu? Ela ainda Sim. está sendo criada Sim. e evoluindo a cada tempo. Então, o fato de você conhecer o direito, você falar, tá, vamos montar uma minuta, vamos. Então, o bacharel em direito, com conhecimento de inteligência artificial, ele chega lá na frente já. Perfeito. Aí ele vai saber usar a inteligência artificial e falar, mas pera lá, isso aqui a gente precisa ajustar. Perfeito. E é assim que a inteligência artificial vai sendo melhorada. Porque Sim. aí ela vai sendo alimentada, vai sendo Certo. ajustada e vai ajudando cada vez mais. Entendeu? Quanto mais informação você der, melhor Melhor ela fica, né? exatamente, Sem dúvida nenhuma. exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, para os estudantes de direito hoje, eu sempre falo, se você gosta, porque a gente tem que ser realista. Perfeito. Você chegar no curso de direito, você não gosta de ler, você vai no curso errado. Não tem... Se você não gosta de ler, você já está no mundo errado. Você não... Porque hoje não dá para ler só Instagram. Sim. Não dá para ler só rede social. E até legal o senhor falar isso, professor, porque o senhor pega, eu percebo que esses jovens, eles acreditam que eles têm muito domínio na área de informática. Não tem. E não tem nada. O cara sabe mexer no YouTube, o cara sabe mexer no Face. Se ele tem domínio de informática, ele tem que saber escrever um artigo ou um resumo para publicar dentro das normas da BNT. Certo. Será que ele sabe fazer mínimo, isso? É o mínimo. Não sabe. É o mínimo. Não sabe. Não sabe formatar o Word. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que a gente está percebendo... Você fala de Office para ele, do pacote Office, ele fala o quê? Exatamente. Meu filho tem 10 anos, ele está fazendo robótica. Eu já quero Sim. ver se a escola possibilite ele conhecer as ferramentas que ele vai ter que usar no dia a dia, entendeu? Porque não adianta só mexer na internet. Sim. Só para você ter uma ideia, nas minhas aulas hoje, na graduação, eu proíbo o celular. Perfeito. Proíbo. E, se mexer no celular, eu vai pedir para sair da sala, se não sair, vai tomar advertência. Sim. Porque nós chegamos a um ponto, mas é adulto, mas não sabe mexer em celular. Sim. Porque o celular deveria vir para nos auxiliar.
Sim. Mas a pessoa no celular, ela se distrai, porque aparece a mensagenzinha do WhatsApp, de repente Sim. ela tá rindo no meio da sua aula. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então eu não deixo mexer no Sim, celular. Sou um sim. professor meio chato. Não, o senhor é um professor, Entendeu? na minha visão, é correto. Porque Então- o senhor está ali para dar aula e o aluno está ali para estudar. Exatamente. Então, assim, é o momento que ele tem para parar, para estudar, para tirar dúvida, para olhar o material, e aí ele não sai do celular. Então, assim, Sim. a nossa preocupação e a preocupação dos empresários hoje é justamente com essa nova geração. Certo. Será que essa nova geração vai conseguir dar aquilo que a sociedade espera dela? Então, Porque o que está acontecendo, Henrique? Tem casos que foram divulgados que abriram vagas de emprego, né? Sim. A área de gestão mesmo, Sim, empresas. sim. E a pessoa foi contratada. E a empresa colocou uma regra, que é essa que eu coloquei dentro da sala de aula. Sim. Não pode mexer no celular no horário de trabalho. Certíssima a empresa. Certíssimo. Você imagina um vigilante ficar no celular. Não, qualquer profissional. Você imagina Né? você imagina se você vai fazer uma massagem e a massagista para ficar no celular. Como é que você vai fazer a massagem? Sem dúvida. Ou seja, entendeu? Não é, você tá trabalhando, não tem por que você mexer no celular. Sim, A não ser que você sim. está em teletrabalho, você trabalha com o celular. É uma exceção. Perfeito, Né? Agora, o que aconteceu? A pessoa pediu demissão em 1 hora. Porque ela Ela não podia... conseguiu ficar sem o celular por 1 Então, hora. É quase uma doença, professor, se não for uma doença. Então, a gente está preocupado com essa nova geração nesse sentido, porque assim, o curso de Direito oferece, como nós falamos, um vasto conhecimento. Sim. Só que se o aluno não souber aproveitar, ele vai sair do curso com uma evolução muito pequena e ele Sim. não vai dar aquilo que a sociedade espera. Certo. Não é questão de passar ou não no exame da ordem. Sim. Porque a gente tem um monte de aluno que treme na hora de fazer a prova. Sim. É uma questão de nervoso. Sim. Mas na hora de analisar um caso, o aluno consegue. E às vezes Sim. melhor do que quem passou. Perfeito. Porque o problema dele, e às vezes até falo no curso do preparatório da OAB, eu falo, pessoal, se você tem muito nervosismo na hora de fazer prova, você vá buscar uma terapia. Sim. Vá buscar um profissional para te ajudar Sim. neste momento. Né? Se tiver uma medicação para esse momento, toma. Senão, depois você para. Não pode tomar do nada e tal, Sim, mas sim. procure um profissional para te auxiliar. E Sim. muitos procuram, depois me mandam um recado, professor, muito obrigado. Procurei Sim, profissional, sim, porque existe sim. aquela relutância, né? Perfeito. Procurei um profissional, O medo, né? Vou ter que tomar um remédio. Vou ter que ir no psiquiatra. Sim. Né? Eu vou em psiquiatra não é coisa de louco, Ainda mas bem não que é eles mais. existem. Pois é. Ainda bem que eles Exato, existem. ainda bem que eles existem. E aí eles vão e falam muito obrigado porque você me ajudou, eu fui no psiquiatra, ele me deu uma medicação, eu fiz uma terapia. Então assim, e aí consegue. Sim. Então a questão nossa não é essa em si, a questão é a formação do aluno, porque a faculdade, quando ela é boa, eu posso falar que estou na Sim. Unifil, Perfeito. e a Unifil preza pela qualidade. Sim. Nós temos mais de 20, 25 professores no curso hoje em Londrina. Eu acho que talvez o que mais tenha professores. Sim. Porque os professores nossos são especialistas e advogam, atuam na área que Sim. eles ministram aula. Sim. Então, isso assim. Sensacional Isso Se é. aproxima. O aluno, ele extrai o máximo que ele quiser do professor, Sim. porque o penal é advogado criminal, eu trabalhista atuo na área trabalhista, o previdenciário é de previdenciário, o de civil é de civil. Então, assim, não é aquela vou dar Tem aula de história, 3 coisas. né? E Exatamente. tem história profissional. Exatamente. Então, esse aluno, se ele não aproveitar o que ele está tendo, é um problema dele. E aí, Sim. como é que ele vai sair? Então, para quem está fazendo direito, a primeira coisa, e para os pais, hein? Para os pais, porque os pais hoje, desse povo de 20 anos, ainda quase que levam o aluno na escola. Eu saí de casa com 15, 16, fui morar sozinho. Sim. Fui emancipado. Sim. Eu acho absurdo uma pessoa de 20 anos, o pai tá com ele fazendo matrícula. Ué. Olha que mundo nós estamos. E aí, então, já que os pais hoje estão fazendo parte disso, os pais primeiro têm que observar o que os filhos estão fazendo. Já que você está indo fazer a matrícula com o filho, que você cuida dele como Vai se eu ver tivesse outras 10, coisas, né? Vamos ver, então, como é que tá? Vai lá conversar na faculdade, então. Como é que meu filho está? Como é que meu filho se comporta dentro da sala de aula? Porque isso o pai não faz, porque aí Sim. meu filho é adulto. Mas dentro de sala de aula não precisa agir como uma criança. Não tem dúvida. Você sentou na cadeira de aluno, você vira aluno. Então, e aí os pais teriam que, nesse começo, pelo menos, entender isso também do curso. Tá próximo do filho. Porque quando a pessoa já tá mais velha, ela já sabe o que ela quer. Sim. Mas essa molecada que tá entrando com 17, 18 anos ainda tá muito perdida. Então, Sim. o pai coloca ele lá, né? E ele foi criado, assim, protegidinho, né? Sim. Na nossa época, 17, 18 anos, a gente era quase pai de família. Certo. Né? Então, o pai precisa saber que quando ele entra muito cedo, ele vai ter crises. Sim. É natural isso. Normal.
não, isso eu não gosto, isso não vai dar certo, será que eu vou conseguir? O que eu estou fazendo aqui? Mesmo? E às vezes a gente dentro de sala não consegue dar esse auxílio. Sim. Então a família, para quem é muito novo e começa no direito, precisa ter, porque o direito ele vai exigir. Nós vamos, como professor, que somos sérios, cobrar do aluno. Sim. A gente quer cobrar uma boa escrita, a gente quer cobrar que ele saiba falar. Eu corrijo fala dentro de sala de aula. Não é assim que fala, você falou errado, né? O jeito que você escreveu, fez o trabalhinho, tá, eu leio. Me responda sobre isso, quero saber se ele fez. Então, assim, a gente vai exigir do aluno. A preocupação está na formação na mesmo. Formação dele. É. E o pai e a mãe que está ali acompanhando, a grande maioria está acompanhando, tem que estar passando por esse processo junto. Porque ele vai ter essas crises de momentos e você sabe que vai ter que saber lidar sem dúvida com esses momentos emocionais, porque hoje é geral isso, né? Então é uma cultura diferente. Os pais vão ter que observar para que ele possa sair com condições de assumir uma vaga. Certo. Entendeu? Eu tenho alunos autistas que se dão super bem no curso de Direito. Para você ver que às vezes a sociedade coloca uma dificuldade, uma barreira, e o aluno ele se destaca mesmo com aquela dificuldade, com o acompanhamento da família, com o cuidado que a faculdade os alunos têm, porque sabe da dificuldade em alguma situação, mas o aluno sai, consegue arrumar um bom emprego, sai com... Então, assim, a questão não está ligado a questão de dificuldade intelectual, não. Isso é ligado à força de vontade da pessoa. Força de vontade. Então, se o cara tem força de vontade, ele vê que aquilo... Por que os alunos, muitas vezes, de famílias mais simples, acabam se dando melhor? Porque ele tá vendo aquilo como a oportunidade que ele tem dele, né? de melhorar de vida. Agora, se você dá tudo pro seu filho, e você acha que, coitadinho, quando ele chora, eu vou dar para ele as coisas... Ele vai ter o pai e a mãe sempre do lado. Então, como que ele vai enxergar isso? Ele vai sair e não vai dar aquilo que a gente precisa. O senhor colocou uma coisa, professor, que é a dedicação. Né? Você se dedicar ao negócio. Exatamente. E talvez os jovens eles não percebam, porque tem muita coisa acontecendo, é festa, o cara ele se torna, ele tá maior de idade, então ele... Para isso eu posso agora. Mas para ir lá falar com o coordenador, eu vou chamar meu pai, minha mãe, né? Então, às vezes, o que eu percebo é que ele está entrando muito imaturo na universidade, muitas vezes nem sabendo direito o que, como o senhor colocou, eu quero ser juiz, tudo, e não percebe o leque de possibilidades que ele tem, não só no curso de Direito, mas em qualquer outro curso. Porque quantos alunos a gente tem que estão hoje em outras áreas com a formação de falam, professor, ainda bem que eu fiz Direito, porque hoje eu estou muito bem na empresa que eu estou, a gente tem aluno com imobiliárias e fazem pós-imobiliário. Tem muito alunos dentro de hospitais, na parte de gestão, com jurídico, entendeu? A gente tem o povo do direito, vamos dizer assim, ele está disseminado em quase todas essas áreas. Por quê? Porque essa formação é muito importante. Só que ele precisa estar preparado para se dedicar durante os 5 anos. Eu sempre brinco, professor, tem uma área na gestão que é a financeira. E eu trabalho bem em produção, eu trabalho bem em marketing, trabalho muito bem em RH. Financeira, eu sei, mas eu não me arrisco porque é muita responsabilidade. Com certeza. Entendeu? E o cara do direito é a mesma coisa, é muita responsabilidade ali. Se eu orientar mal um profissional, um empresário, se orientar mal, esse empresário ele vai perder. E às vezes ele vai perder o investimento que ele tem, às vezes, dependendo do que for, ele tem até que fechar a empresa dele. E dentro do processo ainda. Por má decisão de alguém. Por má orientação de alguém. Exatamente. E aí vem a responsabilidade do profissional. Por isso tem que se dedicar. Então, veja bem, numa empresa processada numa ação trabalhista. Certo. Né? Ela vai mandar um preposto. Se esse preposto for uma pessoa que está mal instruída, não tem noção do que está acontecendo, só o fato dela dizer não sei para alguma coisa, a confissão fica dentro do direito de trabalho, processo de trabalho. Se esse preposto tiver formação jurídica e sabe porque na faculdade ele fez audiência, ele viu como é que é, o professor falou a consequência, ele vai se preparar para ser um bom preposto e evitar condenações da empresa. Então, assim,
são detalhes que vai fazer... Hoje tem empresas que ligam para o escritório de advocacia e falam assim, olha, eu preciso que vocês me arrumem um advogado com preposto. Eu quero um advogado preposto. Porque eu não posso ser advogado e preposto ao mesmo tempo. Mas eu posso ser preposto. Desde que eu não atue como advogado na ação. Certo. Então, hoje tem empregos de preposto. Ou seja, o advogado é formado, o cara não tem OAB, e ele vai ganhar 4, 5 mil reais por mês só para ser preposto. Porque ele vai responder em nome da empresa. O que deve ser respondido em nome da empresa. Perfeito, professor. Você está entendendo? Perfeito. Então, veja, ele não precisa ser advogado. Sim. Então, quer dizer, a formação jurídica, ela é muito importante. Por exemplo, você vai ser um representante comercial. Sim. Você vai fazer um contrato de comissão. Sim. Né? Eu tenho e colegas aí tem os representantes. Detalhes, aí tem os detalhes da categoria. Tem colegas meus representantes hoje, então assim, tem clientes bons, antigos, né? Que ganhavam tipo 5% de comissão sobre as vendas, e a empresa agora resolveu diminuir para 2%, retirar o cliente. Sim. E aí pode? Como é que está o seu contrato? O que você fez ali? Como é que está essa relação? Que brecha que foi dada? Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, pode ser que não pode, agora você não vai fazer nada, mas você sabe que você tem que ter quanto tempo, daqui quanto tempo eu posso reclamar, eu posso processar a empresa, eu vou processar onde. O que é. Deixa eu dar uma pesquisada na jurisprudência para ver como é que tá. Sim. Você formado em direito, você vai assinar um contrato? Eu fui fazer um investimento esse tempo atrás e me mandaram um contrato. E aí eu combinei uma coisa de boca. E aí falaram, então a gente vai fazer isso no contrato e te mandar. Fui ler. A primeira parte do contrato tinha, acho que, 20 cláusulas. Certo. Eu liguei e falei, não combinei isso, não combinei isso, não combinei isso. Passou a ter 9. Nossa, de 20 foi para 9. Tiveram que tirar. Você imagina se eu não sou formado em direito, eu ia assinar coisas que eu não combinei. Depois eu ia chegar para o advogado e falar assim, mas eu não combinei isso. Mas por que você não leu? Tarde demais. Por que você não leu? Entendeu? Então, assim, eu tive... E uma coisa tão óbvia, né? Óbvia. Como é que você não leu? Porque se você combinou, o mínimo que você tem que fazer é deixa eu ler o contrato para ver se aquilo que eu combinei tá ali. Sim. Né? Então, havia um contrato de compra e venda, meio padronizado, que você não consegue mexer muita coisa, que é mais cláusulas gerais. E havia um outro documento com questões, detalhes, que aquele você ia negociar e combinar. Eu tive que alterar um monte de coisa. Certo. Entendeu? Então, assim, nome errado, desde dados errados, e as pessoas assinam, e aí depois vem pro advogado com um problema. Agora, se você tem formação jurídica, o mínimo que você tem que fazer é ler. Sim. E aí, na hora que você lê, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Perfeito. O que significa essa cláusula? Então, vamos esclarecer aqui essa cláusula. Sim. Entendeu? Então, a formação jurídica, ela vale, mesmo que você fale, eu conheci uma senhora, eu acho que ela tem 70 anos. Já tem uma vida já boa e tal. Sim. Meu sonho é sempre fazer direito. Por que você não faz? Sim, e não tem idade, né? Muito importante. Eu tive uma aluna agora de 80 e poucos anos, entendeu? Não tem então, idade. assim, por que você não faz? Porque você tem 70 anos, hoje as pessoas estão vivendo até 100. Sim. Diz que já saiu, já nasceu, que vai viver até 150. Graças a Deus não sou eu. Porque 150 também é demais, né? Tá demais, ninguém aguenta. Então, quer dizer, faça... E de que jeito, né? 150, né? Será como que vai chegar até lá, né? Então, não quero nem saber. Vai sobrar, o que vai sobrar? Não quero pensar muito não, que isso me assusta um pouco. Mas, enfim, e eu falei pra ela, falou assim, você me animou, acho que eu vou fazer. Eu falei, faça. Perfeito. Você não precisa estar preocupada em tirar o AB, em passar no concurso, já está com a vida resolvida. Sim. Faça para conhecimento. Sim. Se você ainda pretende fazer negócio na sua vida, faça para você ter pensar, né, professor? Ou pensar. Entendeu? É que eu até brinco, quando você tem uma formação jurídica, até a notícia é diferente. Exatamente. Entendeu? Até quando você lê um jornal, quando você vê uma notícia na TV. E é interessante, porque a pessoa fala assim, não assista tal canal, não assista... Quando você é formado em direito, você lê as entrelinhas. É muito legal. Porque na hora que eles falam, aí eu já falo, tá falando mal de tal coisa. Tá falando mal de... Não fala claramente, mas de tanto que você lê e você interpreta, aquela fala, tipo, não vai ser um jornal de uma TV que vai me convencer de tal coisa. Perfeito. Porque a minha formação, a minha opinião tá formada. Ela me permite interpretar. Eu assisto todo tipo de canal de TV, todo tipo de jornal, e sei qual que fala
bem do governo, qual que Sim. fala mal, por que que fala, em que momento, por que que tá falando isso? Tá parecendo que tá falando bem, mas será? Tem um negócio e tem uns aqui. que são comédias, E tem uns que total, só, assim, né? né? Sim. Isso permite, porque você estudou a vida inteira, você interpreta a lei a vida inteira, Certo. e tem muita pegadinha dentro de Certo. contrato, né? Certo. Então, a formação jurídica, ela te dá essa visão de mundo que, às vezes, as outras áreas não dão. Sim. Que é você enxergar o mundo assim, nem tudo é bem desse jeito, Sim. né? A gente sempre ser precavido, saber que pode dar um problema, Sim. né? Você vai viajar, você guarda as passagens, se atrasou, você faz isso. Sim. Às vezes você fala, não, eu não quero processar, eu não quero fazer nada. Você sabe que tá acontecendo errado, mas não tô te passando para trás. Exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, o formado em direito, o que vive... Você não está direito, sendo enganado, você não tá né? sendo enganado. Você até pode cair e falar, não, tudo bem. Exato. Tá, Olha, mas vou deixar... eu não sou tonto. Eu entendeu? posso parecer tonto, mas não sou. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu já fui em hotel, resort, que ficou lá 3 horas sem água e tal, reclamei. O que que eu fiz? Eu não ia querer brigar por causa disso. Foi gostoso e tal. Mas no final fiz uma reclamação, não sei o quê. Tipo assim, ó, eu poderia processar vocês a qualquer hora, melhorem isso. Então, assim, eu não fico batendo boca com as pessoas ou falando, eu faço. Perfeito. E o formar em direito é isso. Pra que eu vou ficar lá reclamando, batendo boca? Se você pode fazer, como é que eu faço? Faz um comunicado, faz uma reclamação formal, entendeu? Sim. Então, assim, você sabe o que fazer. E as pessoas que não têm a formação jurídica, elas, assim, têm uma noção do que elas podem fazer, mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Não tem a certeza, né, professor? E a falta da certeza traz a insegurança, e a insegurança traz o medo. Exatamente. Né? Então, será que eu tenho direito? Será que eu posso? E o curso hoje de direito, professor, não é um curso caro, é um curso caro. Não é caro. Se a gente comparar com outros cursos, está dentro da média. As mensalidades. Porque, assim, tem vários pacotes, promoções. Na Unifil tem programas de desconto, transferência, transferência externa tem desconto, você já teve faculdade, tem desconto, tem provas que eles fazem vestibular interno com bolsas, entendeu? Perfeito. Então tem vários programas, mas eu acredito, eu não sei exatamente quanto está uma mensalidade hoje, mas eu acho que deve estar variando entre um salário mínimo, mais ou menos, 1.500. Mas perto do investimento e das possibilidades que tem depois... louco, eu já recuperei a minha faculdade há muitos anos. É diferente de uma de medicina. Eu recuperei a minha em 1 ano, professor. Então. Em 1 ano. Eu acho que a minha foi em 1, 2 anos também. Porque foi em 1 ano. Eu lembro quando chegou, eu lembro que a gente paga o carnê, sim, né? Sim. Era o carnê, você tinha que ir lá pagar o carnê. Carnezinho da OAB. E aí eu guardava todos os carnês, né? Tinha guardado, e aí eu somei tudo, a brincadeira de somar o quanto você está investindo, e aí eu lembro quando eu ganhei, e eu ganhei até da própria universidade, porque eu comecei a trabalhar na universidade e falei, saiu de graça. Então, eu comecei cedo dando aula também, mas não foi isso que me instituiu rápido. Eu peguei, logo que eu acabei, assim, tirei o OAB, eu peguei um inventário. Ai, que bom, professor. Peguei um inventário é bom, né? O inventário pagou praticamente a minha faculdade, entendeu? Então, eu sempre falo pro aluno, eu falo assim, olha, o aluno ele sai muito inseguro hoje. Sim. E às vezes ele tem muita opção de pegar cliente, a família conhece muita gente, ou às vezes ele demora a passar. Eu falo, entra no escritório, faz uma parceria, começa a atuar junto, o advogado vai atuando. Ou seja, dá para você se dar bem. Sim. Basta você se dedicar e correr atrás. Perfeito, professor. É simples. E uma coisa que eu falo também, o profissional de direito conhecer as outras áreas. Entendeu? É muito importante. Eu vi alguns colegas, professor, que eles foram fazer pós em marketing. Sim. Eu fiz mestrado em ensino. Então, você vê. Eu não fiz mestrado em direito. Eu queria entender como eu poderia usar as metodologias hoje ativas dentro das aulas. Sim. E a minha dissertação foi no curso da OAB. Eu fiz uma dissertação sobre a sala de aula invertida. Que legal, professor. Ou seja, os alunos tendo primeiro contato com o material. Sim. E depois eu discuti as questões, depois eles terem estudado o conteúdo, ou seja, depois invertido. Depois terem batido a cabeça. Isso, por que aconteceu assim? E isso seria o mundo ideal dos professores, porque você nenhuma. passaria o material, o aluno estudaria, né? Isso acontece em outros países. Sim, e aí o professor vem para quê? Sim.
para ver, primeiro momento, tirar dúvidas sobre o que foi estudado, depois trazer casos, como que a gente pode aplicar o que você estudar. E não vai ficar dando aula, ele vai trazer a prática, entendeu? Sim. Então eu fiz e foi uma dissertação sobre isso. Então assim, eu busquei o ensino, que era algo que eu estava envolvido. Então o profissional de direito, ele tem buscado psicologia, a psicologia jurídica, por exemplo, para fins da área criminal, o pessoal usa bastante, né? Então, por exemplo, olha que legal, uma aluna agora passou na OAB, e ela trabalhou anos e anos dentro de hospital e tudo. Ela falou assim, professor, eu vou agora fazer uma pós em direito médico. Nossa, sensacional. Porque eu quero aproveitar o contato que eu tenho com o pessoal. Eu falei, ótimo, maravilha. A experiência que eu já tenho de vida ali. E ela vai entrar no mundo um pouco mais, ela vai ter que saber mais as regras da medicina e tal. Então, a gente precisa, isso é o que você falou, é a questão da interdisciplinaridade. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais eu sei, melhor eu sou. Exatamente. Né, professor? Professor, agradeço muito a sua presença. Foi uma aula que o senhor deu mais uma vez. Aproveitem, você que está assistindo esse podcast, busca o professor Danilo nas redes sociais. É um cara muito responsável, é um cara muito profissional. Como eu disse, foi ele que tornou a prova da OAB fácil, né? Então, não perca a oportunidade. Professor Danilo, mais algum recado? Eu quero te agradecer muito pelo convite, foi muito bom bater papo aqui, que bacana, né? Fiquei bem à vontade, né? No começo falei, nunca tinha feito um podcast, como é que será, né? Foi muito bom, obrigado. E assim, esse papel que você está fazendo hoje aqui na sociedade londrina e região é muito importante. Obrigado, trazer para as pessoas esse esclarecimento, né? Na área de gestão, porque não só o aluno em si, mas a sociedade em si fica muito perdida, né? E às vezes uma pessoa que não tem condições financeiras de fazer um curso de graduação, fazer um curso de direito, às vezes ela fala assim, mas eu queria fazer um curso, um técnico, alguma coisa, num Sebrae, não sei. Que tipo de curso eu posso fazer que eu vou conseguir uma vaga de emprego, uma oportunidade? E esse teu programa, né, esse podcast, dá essa visão, ou seja, a pessoa consegue se inserir mais fácil no mercado, entender melhor a lógica do mercado, para ela poder conseguir melhorar a qualidade da vida. Professor. O conhecimento faz a pessoa perder o medo, e aí nós, sem medos, nós conquistamos o mundo. Com certeza. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado a você que está nos assistindo. Até uma próxima vez. Tchau.